Olá people, espero que esteja tudo bem com vocês. Neste vídeo falarei de uma forma mais detalhada de como têm sido os exames e como é que é uma entrevista para as universidades. Bem, é uma pergunta que todo mundo faz, como é que é, como é que, tipo, as pessoas, tem muita gente, é claro, que não tem noção de como é que é uma prova escrita online e eu gostaria muito de saber, e hoje eu vou te dar essas dicas para teres uma ideia, uma noção, e não se preocupa, bom, não digo que não se preocupa, bom, se a tua universidade disponibilizar um exemplar antes do teste, será bem melhor e terás mais ou menos a ideia como é que tem sido esses exames. Bom, esses exames dependem muito do curso da universidade em que aplicaste e também o grau em que aplicaste, nesse caso, Bachelor, o Master ou o PhD. Então, tudo vai depender. A tipologia dos exames podem ser múltipla escolha ou mesmo uma redação. Bem, focando na parte escrita, o exame escrito, né? Os exames escritos, claro, normalmente têm duração de 50 minutos a 1 hora, não mais que isso. São exames literalmente fáceis, talvez fácil para mim, né? Ou talvez fácil para ti, ou difícil para ti, mas são equilibrados, não são tão difíceis assim. São equilibrados. Se você estudar, seguir os tópicos, que as coisas vão correr bem. Bem, e esses exames, vamos ver como é que é um exame de matemática. No caso da matemática, que tipo de perguntas tu podes receber? Para tudo isto em inglês, né? Tipo, dada uma equação, encontre o valor de x. Tipo, uma equação exponencial, logaritmos de base 10, logaritmos de Euler, tipo, aquelas formas bem mais rápidas, bem mais straight, que você pode achar um valor de x ou de y, né? Então, é basicamente isso. E depois tu tens opções, tipo, quando é para encontrar uma incógnita, tu tens o valor, os possíveis valores, os possíveis resultados de uma incógnita. Então você faz os teus cálculos, aí com o teu cadernozinho ao lado, faz os teus cálculos e o valor que você encontrar e faz parte daquele grupo, é só escolher e avançar para uma outra questão. E mais uma coisa, antes que eu me esqueça. Normalmente, o sistema desses exames, existem universidades que quando fazem esse sistema, tu quando avança já não podes regredir, tipo, já não podes ver a questão anterior. Então, você avança. Então, não tens como fazer, tipo, essa troca ou essa volta. Então, tem que dar noção do tempo e, claro, tenha calma, não fica muito precipitado, porque às vezes as coisas podem ser fáceis, mas o tempo não é tão bom assim como o esperado. Em questões de provas de química, tá sabendo? Uma prova de química pode ser do tipo um problema, depende para calcular esse problema, e tem resultados, né? Você calcula, são normalmente estequiometria, você calcula e o resultado tá aí. Você só clicar, avança. É mesmo assim, respondes. Também pode ser também perguntas, tipo definição de alguma coisa. E você vê, ele dá assim, algumas frases, tipo umas 4 frases, e você vê se, por acaso, essas frases tem alguma coisa tem uma frase que é verdadeira, é só aplicar essa frase. Normalmente tem sido apenas uma opção. Não, para nós, tipo, quando eu fazia alguns exames aqui na época do coronavírus, ou na época que estávamos em quarentena, tinha opções que tipo, você tem que, quando você faz a prova, tem uma pergunta, às vezes tem mais de uma resposta. Mas depende muito de casos, talvez não vai ser o vosso caso. Mas pode ser que é, pode ser que é. Então, basicamente é assim que tem sido. Na redação, uns podem receber tópicos, né? Falar sobre isso, falar sobre aquilo, mas tudo baseado naquilo que você fez anteriormente. Isso tem sido mais para casos assim de cursos sociais e tudo mais, ou para
o Master, quem está a aplicar para o Master, quem está a aplicar para o PhD, tem mais essas perguntas um bocado mais específicas. Não é tipo fazer uma prova de matemática, uma prova de física. Sim, física também tem gráficos também dentro da prova. Também pode encontrar gráfico e tudo mais. Mas tudo é a base de múltipla escolha, na sua maioria. Sim, eu acho que, espero que fiz entender essa parte, ou pelo menos criar uma ideiazinha de como tem sido esses exames. Agora, indo para a parte da entrevista. As entrevistas. Normalmente, há algumas entrevistas que se baseiam naquilo que foi a tua prova escrita. Tipo, aqui em Debrecen, o que eu fiz, né? A entrevista que eu fiz foi baseada naquilo que foi o exame escrito. Aquilo, num primeiro momento, é sempre aquelas perguntas comuns que todo mundo faz. Introduce yourself, like, fala da tua pessoa. Você vai respondendo, procura sempre ser, tipo, procura mais indo naquela parte do teu skill, o que você é capaz de fazer. Né? Fala assim, pá, me chamo fulano de tal, tenho X anos de idade e tudo mais, mas pode até procurar vídeos na internet de como você pode fazer uma introdução da sua pessoa, porque às vezes fica meio complicado. Tem coisas que não é necessário falar dentro da pessoa, algo assim um bocado mais específico e que tem a ver com aquilo que você está aplicando, né? Exatamente. E depois podem também te perguntar por que você escolheu essa universidade, por que você escolheu esse curso. Basicamente esse tipo de perguntas. Então é bom sempre procurar saber um bocadinho da Hungria, procurar saber um bocado da universidade em que estás a aplicar, o porquê que você aplicou. Então tenha já essas respostas na ponta da língua, que é para não ter que ficar a pensar, my God, por que eu apliquei nisso? Então, para não perder tempo, tem aquela confidência e sabes o que estás a fazer. Basicamente é isso. E eu, depois disso, eu tive tipo perguntas. Depois eu disse, vou te fazer uma pergunta acerca do que foi o teu exame, ou foi o teu teste oral. Começando pela matemática. E depois perguntou, como é que se calcula a equação do segundo grau? Qual é a fórmula usada para calcular essa equação? E você fala, aquela equação de Bhaskara que todo mundo conhece. Fala, A, B, C, D, something like that. E depois também pode perguntar algo de logaritmo, alguma coisa que tem a ver com logaritmo, pode saber como é que se calcula. Se tivesses também, acho que perguntaram-me, que eu me lembro, sim, sobre projeções aritmétricas e projeções geométricas. Perguntaram apenas qual é a forma para os dois casos. Eu tinha noção daquilo, falei, é isso, a fórmula é esta. Foi cool, nada de outro mundo. Na química foi mais engraçado porque, prontos. Teve perguntas do tipo, se ainda lembro, lembro sim. Teve perguntas do tipo, se estiveste no laboratório, o que é necessário para fazer um sal? Tipo sódio, cloro, qual é o símbolo químico do sulfuro? Qual é o símbolo químico do oxigênio? Sabe? Eram perguntas assim, mesmo básicas, não perguntas muito além, porque de uma maneira geral, o que eles querem mesmo saber é como é que está o teu nível de inglês. Como é que se você consegue falar, se você consegue perceber. Então vão ter a noção, porque tem casos em que eu acho o estudante se saia muito bem no que é a prova escrita. Depois na prova oral, o inglês está assim. Então eles vão ver se você vai num ano de preparação ou pode ir diretamente para o primeiro ano da universidade, né? Eu não sei sinceramente o que eu falei, né? Mas pronto, eu vim diretamente para a universidade. Mas não é que tinha já aquele nível bem alto em inglês. Teve, nossa, conseguia falar, conseguia me comunicar, assim, uma coisa básica.
Então consegui. E tem aquelas universidades que apenas fazem entrevistas, né? Tipo, não tem nenhum teste, mesmo só entrevista. Então, nesse tipo de entrevistas, tens de ter mais um bocado a noção da universidade, noção do curso que estás a aplicar, tipo, confidência de que alguém está a aplicar, sabe o que está a fazer. Então, procura saber um bocado mais do teu atenção. Às vezes fizeste uma mudança do curso, então tens de saber as razões pela qual você fez essa mudança. Então, procura ter mais informações, que quando você receber esse tipo de pergunta, tu estás lá para responder, estás disposto, bem confidente daquilo que você vai dizer. Yeah. Basicamente são perguntas assim, gerais, não são coisas assim muito deep, muito específicas ou muito profundas que você tem que fazer, matar a cabeça. Isso tudo é tudo generalizado. Yeah. E tem durado apenas uns 20 minutos. Então, como eu falo muitas vezes, não falo muito. Yeah. A minha entrevista, eu gosto de falar. Me falei muito. Yeah, mas eu acho porque eu já tinha noção que o objetivo eles verem se eu conseguia falar e tudo mais e perceber. Então, eu naquele dia falei, bueno, mas pronto. Yeah. É basicamente isso. Espero que eu consegui dar aquele review, abrir a mente, né? Daqueles que não tinham a noção de como é que é um exame online. Então, espero que corra tudo bem. Atenção, sempre atentos aos e-mails. As universidades vão enviar, vão detalhar de como é que vai ser, o que você deve fazer. Então, por hoje é tudo. Nos vemos no próximo vídeo. Goodbye!